Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma matéria que saiu aqui no Metrópolis, tá? É lógico, saiu no Metrópolis na coluna do Paulo Capelli, o que significa que não é necessariamente verdade. Mas ele está falando aqui que o Trump encomendou uma pesquisa sobre o Brasil com uma pessoa que é muito próxima a ele, um instituto de pesquisa que ele confia, né? Ou seja, isso indica que ele quer ter uma noção exata do que está acontecendo aqui no Brasil antes de tomar alguma decisão, não é mesmo? Por que ele faria uma pesquisa dessa se ele não vai tomar nenhuma decisão em breve? Vamos entender esse contexto aqui? Porque o que eu acho que está acontecendo é, ele está vendo o pessoal bolsonarista, né, reclamar, explicar a situação do Brasil lá para ele, mas é lógico, antes de tomar uma decisão, ele quer saber exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, no final das contas, a boa notícia é que ele está realmente planejando alguma coisa. Como eu falei para vocês, a situação da denúncia do Bolsonaro seria claramente um ponto em que poderia haver mudanças nesse sentido. Poderia indicar, de fato, um início dessa ação do Trump contra o Alexandre de Moraes e contra esses ditadores aqui no Brasil. Será? E qual foi o resultado da pesquisa? O Paulo Capelli está dizendo tudo aqui. De novo, é verdade o que ele está dizendo aqui? Eu não sei. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Manjadores da Sunguinha do Peter, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, diz o Paulo Capelli que o Trump analisou pesquisa sobre Bolsonaro, Lula, Moraes e Musk, né? Os dados da pesquisa interna feita no Brasil e analisada pela equipe do presidente na Casa Branca. Então, olha só, o presidente Trump determinou a um pesquisador de sua confiança que atuou na última campanha eleitoral que fizesse um mapeamento sobre a situação política do Brasil. A pesquisa interna já circula na Casa Branca e tem foco na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos e personalidades. Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Elon Musk e Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é aquilo que eu falo para vocês. É lógico que se ele fosse tomar uma decisão com relação ao Brasil, ele quer estar bem embasado nessa decisão, né? Ele andou tomando algumas decisões erradas por aí e isso comprometeu o governo dele, comprometeu a credibilidade dele. Logo no início do governo Trump, ele tomou algumas medidas contra o Zelensky, contra a Ucrânia, achando que estava abafando, achando que estava sabendo das coisas todas, que a Ucrânia já perdeu a guerra, que já acabou, que ninguém gosta do Zelensky, não sei o que lá. Tomou as medidas contra o Zelensky. O que aconteceu com a popularidade dele? Despencou completamente lá nos Estados Unidos, porque todo mundo sabe que o Zelensky é a vítima nessa história. Quem é o vilão é o Putin que está invadindo a Ucrânia, né? Então, ou seja, o Trump se queimou com essa história. E ele está preocupado agora, faz sentido. Ele não quer sair mexendo em política externa sem entender exatamente o que está acontecendo. Ele percebeu que há um problema em você confiar na sua bolhazinha interna ali. A sua bolhazinha interna ali pode estar com informações falsas no final das contas. Por mais que ele goste do Eduardo Bolsonaro, por mais que ele goste do Bolsonaro, por mais que ele tenha essa visão, ele, lógico, quer saber o que realmente os brasileiros pensam nesse negócio, né? Não basta o Eduardo Bolsonaro se pintar como coisa. Lembra, o Trump, ele não está acompanhando as notícias aqui do Brasil. A gente, né, tem muito mais informações sobre o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes, com os acusados do 8 de janeiro, o Bolsonaro, o Lula e coisa e tal. Aqui no Brasil essas notícias circulam muito. Algumas dessas notícias chegam lá nos Estados Unidos, mas só uma coisa ou outra. Então ele fica realmente perdido, sem saber a informação correta para tomar as decisões que ele pretende ou não pretende tomar. O fato é que ele pediu essa pesquisa e a pesquisa teve a seguinte resultado, segundo, mais uma vez, o Paulo Capelli, né? O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial 43-40. Então lembra, está menor do que a pesquisa que foi feita pela Atlas Futura. A Atlas Futura já dá 51-37, né? 51 para Bolsonaro, a 37% para o Lula. A pesquisa que eles fizeram lá dos Estados Unidos, então essa pesquisa foi feita a partir lá dos Estados Unidos, deu 43-40. Ainda o Jair Bolsonaro ganhando do Lula, mas dentro da margem de erro. E também o Eduardo Bolsonaro também levaria melhor sobre o presidente, segundo a pesquisa, 41-40%. Isso também é mais ou menos a mesma coisa que as pesquisas que deram aqui no Brasil entre o Eduardo Bolsonaro e o Lula. O Eduardo Bolsonaro ganharia, mas bem certinho ali, né, dentro da margem de erro. Isso mostraria uma capacidade de transferências de votos do ex-mandatário para o filho. Ambas as situações compartilham empate técnico, uma vez que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, isso foi a história, né? A pesquisa interna também apontou que 29% dos brasileiros entrevistados acreditam que Jair Bolsonaro violou a lei, contra 31% que avaliam que o ex-presidente não feriu a legislação.
Já 22% não souberam dizer se o Bolsonaro violou a lei, mas consideram que uma eventual prisão do ex-mandatário seria exagerada. Outros 18 não opinaram. Ou seja, se você somar os 22 com os 31, dá 53% de pessoas que acham um absurdo prender Bolsonaro. E só 29 que acham que deveriam prender Bolsonaro porque ele violou a lei. Então, tá vendo esse caso? Ou seja, realmente deixa claro que o povo brasileiro está vendo o injusto que está sendo perpetrado pelo STF, o que o Alexandre de Moraes está fazendo de errado, né? Aqui, ó, o mapeamento apontou que Alexandre de Moraes é rejeitado por 47% dos entrevistados. Elon Musk, por sua vez, foi registrado por 38%. Aí você pergunta, pô, o que o Elon Musk tem a ver com a história, né? Mas lembra, a principal briga do Trump, nesse caso do Brasil, nem é a questão do Bolsonaro, tá? É lógico que o Trump quer ajudar o Bolsonaro, porque o Trump se identifica com o Bolsonaro, sabe que o Bolsonaro foi perseguido, está sendo perseguido aqui no Brasil, tal como ele foi perseguido lá nos Estados Unidos, está sendo alvo desse ataque judicial que ele também está sofrendo por lá. Então ele tem esse interesse em ajudar o Bolsonaro aqui, sem dúvida alguma. Mas a verdade é que para o Trump não faz tanta diferença assim o Bolsonaro ou não, né? Agora, a questão do X, da Meta e das Big Techs americanas, isso sim faz diferença. Por quê? Ele encara as Big Techs americanas como uma coisa, é um produto americano, né? O X, o YouTube, a Meta, Instagram, Facebook, não sei o que lá, são produtos americanos. Se o governo brasileiro começa a multar essas empresas, começa a colocar impostos, começa a querer atrapalhar o funcionamento dessas empresas, isso é uma coisa que afeta os Estados Unidos. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Quando você vê aqueles pedidos da Lei Magnitsky, as ações na justiça americana, todo esse negócio é muito mais referente à ação do Alexandre de Moraes contra o X do que contra Bolsonaro propriamente dito, tá? Então, o que eu acho que ele está vendo com essa pesquisa aqui é que se ele apertar no Alexandre de Moraes, ele consegue as duas coisas. Ele consegue acabar com essa perseguição às redes sociais aqui no Brasil, acabar com a perseguição ao X, à Meta e a outras empresas, e ainda de quebra ajudar o amigo dele, ajudar o Bolsonaro. De novo, o Trump, o principal interesse dele é essa briga do Alexandre de Moraes com o X e com a Meta. É isso que é o principal ponto dele. Porque isso interessa para os Estados Unidos, isso interessa para o governo dele, né? A questão do Bolsonaro, é lógico, como eu falei, ele tem toda a coisa de proximidade, de ser amigo e coisa e tal, mas é aquele negócio, meu amigo, né? O cara também está sofrendo um monte de ataque lá nos Estados Unidos, não está governando, andando num barquinho feliz numa tarde, pescando e fazendo um churrasquinho na lancha dele, não é isso, né? Ele está sofrendo ataques de tudo quanto é lado, ele tem que escolher os adversários na hora de arrumar guerra, né? Então, além disso, ou seja, ele viu aqui que o Alexandre de Moraes é rejeitado muito mais que o Elon Musk no Brasil. Ou seja, embora o Alexandre de Moraes tenha conseguido algumas vitórias contra o Elon Musk, na opinião pública, o STF está perdendo essa história. E ele poderia ter visto também a pesquisa da Futura, né? A Futura falou que 50 e tantos por cento dos brasileiros acham que o STF está errando aqui no Brasil. E é um absurdo mesmo esse tipo de coisa. Por que é um absurdo isso? Porque, em tese, o judiciário não deveria se preocupar com a aprovação pública, né? Mas não se preocupa com a aprovação pública o judiciário técnico, o judiciário que está fazendo o trabalho dele de acordo com a lei. Um judiciário que embicou na política, que começou a brincar de política, tem que prestar atenção na opinião pública sim, porque fatalmente vai ter a rebarba, né? Ou seja, o pessoal vai começar agora a votar em deputados e senadores que sejam contra o STF, que tenham retórica anti-STF. Uma hora o STF vai se ferrar nessa história, ou ao contrário, vai acabar tendo um STF de direita que vai querer rever essas loucuras todas feitas pelo STF que a gente tem hoje, né? Um absurdo terem aberto a porta a isso, né? Porque, de novo, o STF é importante, deveria ser técnico, deveria se ater à letra da lei. No momento que começou a ser político, lá em 2019, naquele momento, assim, essa politização do STF já vem num crescente, tá? Mas 2019 foi o ponto da virada, em que eles perderam a vergonha de agir politicamente, né? E ali, realmente, a partir dali, o STF se perdeu completamente. Eu acho que aqui ó, também, o levantamento interno apontou que 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada. A pesquisa teria sido feita há cerca de um mês, entre os dias 18 e 25 de fevereiro, por telefone, humanos perguntando e não mensagens automáticas. Ou seja, essa seria uma metodologia de pesquisa feita dos Estados Unidos aqui no Brasil e que teria municiado o Trump. Essa me parece
uma informação boa, ou seja, que justifica ele agir aqui no Brasil. O Bolsonaro não está enganando ele, não está dizendo que tem apoio popular sem ter, né? Ele tem uma base agora, dados que ele confiam para tomar a decisão. O fato de terem feito isso agora, mais uma vez, significa aquilo que eu falei para vocês. Ele está decidindo para ver com calma se ele vai agir ou não vai agir. Espero que a ação dele venha em breve. Vai acontecer? Não sei. Como eu falei para vocês, o grande problema dessa história é que o Trump está comprando briga com um monte de gente. Isso é um problema, né? Comprou briga com o Canadá, não precisava. Comprou briga com o México, não precisava. Comprou briga com a União Europeia, não precisava. Comprou briga com a Dinamarca, cara. Agora é com a Groenlândia. Que loucura isso. Não precisava comprar essas brigas. A Dinamarca é parceira dos Estados Unidos, é aliada, pô. Você quer botar mais base militar na Groenlândia? Pode botar, não tem problema. Enfim, é uma coisa que chega um momento que realmente fica demais, né? E, de novo, o erro que ele cometeu com o Zelensky é o motivo dele estar fazendo esse tipo de coisa. Ele estava muito confiando no pessoal que estava falando para ele, não, que faz isso, que tá tudo bem, faz isso que o Zelensky vai peidar, que ele vai aceitar o acordo de minerais, que a Ucrânia tá quase acabada, né? É muito engraçado isso, o Rousseff aqui no Brasil, desde o dia 25 de fevereiro, cara, dia seguinte da invasão russa de larga escala, não que a Ucrânia acabou, que já destruímos isso, já destruímos aquilo, e tá a Ucrânia tomando território agora, já inverteu lá na Ucrânia, vocês sabem, né? Já tá a Ucrânia de novo conquistando territórios lá em cima dos russos, lá na área temporariamente ocupada da Ucrânia. Ou seja, ele foi por esse lado e bateu no muro porque a opinião pública americana é pró-Ucrânia, né? A propaganda russa é uma merda. Esse pessoal que está achando que propaganda russa está conseguindo alguma coisa, não, porque aqui no Brasil tem um monte de Rousseff, você vê um monte de Rousseff exatamente porque a propaganda russa virou uma merda. Propaganda boa você não percebe, propaganda boa é aquela que você nem sabe que está sendo propagandeado. Se você está vendo a quantidade de Rousseff que tem aí, é porque é uma merda a propaganda russa na internet. Vocês repararam que o Trump tinha falado, não, porque tem que tirar o Zelensky, porque o Zelensky só tem 4% de apoio, que ninguém apoia o Zelensky, não sei o que lá, não sei o que lá. Ficou quieto, nunca mais tocou nesse assunto de trocar o Zelensky. Por quê? Porque percebeu a besteira. E aí ele ficou vendido, né? Botaram essas mentiras todas para ele acreditou na mentira da galera, ficou vendido, meu amigo. Nunca mais ele tocou nesse ponto do Zelensky, trocar o Zelensky, não sei o que lá, morreu esse assunto. Com muita razão, né? Os russos eram bons antes, quando eles tinham a propaganda na mídia tradicional, que falava aqueles negócios todos. Agora na internet estão sendo expostos muito facilmente, né? Enfim, o Trump aprendeu, dessa vez ele fez o certo. Ele encomendou uma pesquisa com alguém que ele conhece antes de meter o bedelho em assunto internacional. Não vejo a hora do Trump meter o bedelho aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.